de Seacast começando, conectados, conectadas, mais, né, um ilustre convidado aqui hoje, amigo pessoal, né, empreendedor, está assumindo aí toda, né, uma estrutura aí de família, e eu acho que o meu amigo aqui na minha frente, aqui, seu Miguel Júnior, temos muito a conversar e passar para as pessoas aqui que participam do Seacast, para entender um pouquinho toda essa transição, como que funciona, de pai para filho, e, né, relacionamento ali, como foi essa jornada do filho que começa ali lá do início e vai crescendo no negócio e eu vou colocar que se torna o CEO ali do negócio e hoje comanda tudo, né? E novo, né, cara? Você foi mais novo que eu, você assumiu o negócio mais novo que eu. Você começou com que idade que você Cara, eu assumi... Você assumiu quantos anos? Só pra gente... Você fala assim, cara, eu assumi. 28. 28. Eu assumi... Cara, de verdade, assim, um pouquinho mais. Acho que foi 30 e um pouquinho, 32 ali. 28. É, 32, assim. Porque eu não tinha um controle do financeiro. Você já tinha um controle financeiro? 28? Já. Já, não. Então foi um pouquinho mais. 32, 33. Ali na transição de 28 para 29. É. Você foi mais esperto. Que eu fui mais rápido. Tá o quê? 30 aí? Hoje 31. 31. Pessoal, esse daqui é o Miguel Júnior. E ele é um amigo. Se apresente aí para todo mundo do Seacast. Sou Miguel Júnior, hoje proprietário e diretor comercial da Exat, Grupo Exat. Nós atuamos na Bahia hoje, estamos em 8 cidades dentro da Bahia. Somos um distribuidor com maior portfólio em segurança eletrônica, mas temos um portfólio grande, entre segurança eletrônica, energia solar, controle de acesso, redes e por aí vai. A gente busca uma missão de entregar tecnologia, né? Então tudo que vem a gente tem trabalhado aí bem bacana em cima disso. Eu já vou fazer uma cabeluda logo, a pergunta. Vou começar a cabeluda, não vou alisar você não. Uma de brasa. Eu conheço teu pai, né, e sei como... E vou dar um perfil, tá? Para quem tiver esse perfil do Seacast está escutando hoje, para entender o perfil, porque essa experiência só pode servir para outras sucessões e outros, tanto sucessores como quem vai receber o bastão. Mas o teu pai era um cara controlador, né? Quando ele foi passar o bastão, ele era muito controlador, a gente conversava tudo. Foram alguns anos para poder esse controle partir da mão dele para sua mão. Como que faz para aqueles que estão com dificuldade, onde tem uma empresa, que pode ser o pai, pode ser, né, sei lá, um parente que está passando para algum outro parente, que é controlador. Qual foram os pontos que você foi quebrando aí para poder adquirir essa confiança dessa pessoa que é mais controladora e você realmente recebeu o bastão e falou assim, agora eu assumi. E também a pessoa do lado de lá, que é controladora, falou assim, opa, agora eu estou passando com segurança para a pessoa que assumiu. Rafa, dá trabalho. Dá trabalho. Eu costumo dizer que quando eu tinha meus 17 para os 18, ali eu não entendia muito a visão dele, sabe? Porque você começou cedo, né? Comecei cedo, entrei na empresa com 17 anos. 17. Completei 17, falei para ele que queria trabalhar, estava entrando na faculdade na época. E ele não aceitava muito isso. Ele queria que a gente focasse em estudo, que não mexesse com essa área de comércio. Ele queria que os filhos fossem doutores. Mas era uma coisa que eu sempre tive comigo. Desde os 10 anos, a gente sempre ia para as feiras da vida. Eu sempre acompanhei ele e sempre tive um amor por isso, né? Sempre tive essa vontade. E aí ele me fez o desafio de eu começar pelo estoque. E lá naquela época eu não entendia muito bem. Porque... Você sabia, né? O menino de 17 anos, ele sabia que era filho do dono e que tinha que bater caixa. Tinha que cumprir horário. Eu não tinha folga de sair meio-dia e ir pra praia com meus amigos da faculdade, que todo mundo ia, eu ia pra empresa. E naquele momento ali era meio conturbador na cabeça de um adolescente, né? Era jovem, não tinha muita coisa na cabeça ainda. E foi uma fase bem gostosa, porque eu passei a viver o negócio como um funcionário. No início, muitas pessoas me viam como dono. Filho do dono. Né? Filho do dono. Mas ao passar do tempo, você vai criando relacionamento, você vai criando uma amizade.
O meu chefe de estoque na época até hoje é um amigo. Até hoje eu falo com ele. Ele tá não em tá outra. mais na empresa? Não, Ele tá em outra, né? ele hoje ele é gestor de estoque da Papais, de cadeado. Então, assim, foi um cara que me ajudou muito. O gerente da época me ajudou muito, que é o Daniel Miranda. Hoje também não está mais com a gente, mas continua um amigo. Então era meio conturbador. Enquanto a galera saía pra farra, eu tava indo pra empresa e ele não aceitava esse negócio de faltar um dia para ir aproveitar com os amigos. E hoje eu enxergo que isso foi extremamente necessário. Essa cobrança, você acha que ela foi maior por você ser filho dele? Em alguns Com momentos? certeza. Com certeza. Acho que de lá ele já falava, né? Ou para ele ficar, ele vai ter que roer o osso. Se ele passar por essa fase, é porque ele quer mesmo. E eram fases diferentes. Hoje meu pai ele é um amigo. Hoje meu pai ele dificilmente ele aumenta muito o tom de voz. Hoje dificilmente ele xinga. Dificilmente ele sai de si. E na época ele era mais bruto. Então eu passei por algumas situações desafiadoras. E esse desafio foi o que me formou, né? Passei 3 anos no estoque, descarregava caminhão, fazia contagem de estoque, passava final de semana fazendo inventário. Passei por esse processo, depois eu passei 1 ano em vendas, eu passei 6 meses no financeiro, que eu corria mesmo. Vivenciei, mas não é o meu perfil, nunca gostei muito. Mas ele me fez passar para entender os processos. E aí passei para. Aí foi quando eu, média ali dos 24 para 25, que eu assumi a gerência de uma loja. Aí passou a fase da maior cobrança como adulto. Quantos anos? 23? 24. 24. 24. E era logo da loja que era na capital. Era uma loja que ele tinha muito como uma vitrine para negócios. Não era uma loja que era a menina dos olhos de ouro dele, digamos assim. Ele sempre foi muito interiorando. Então a força dele era no interior e na capital era mais como uma vitrine para negócios. Né? Tô na capital também. Tô na capital, o fabricante sempre busca pela capital, não vai primeiro no interior. Então eu tinha aquele desafio. E graças a Deus, hoje ela é a segunda loja do grupo. Entre 8 de faturamento. Ela só pede mesmo para matriz. Só pede para matriz. É uma loja que hoje é a minha casa. Hoje é onde eu moro e onde eu fico quando eu estou dentro da cidade, quando eu não estou viajando. E é uma loja bem bacana, uma loja com uma excelente produtividade em todos os sentidos. Então eu digo que eu vivencio alguns modelos de filhos de dona distribuidora. Vivenciei alguns. Não vou citar nomes por questões de uma ética e de sigilo, mas você vê que para mim o processo foi errado, já começou por cima. E já começar por cima é uma responsabilidade muito grande. Se você for pegar o filho, o sucessor, já jogar ele para gerência. Jogar para uma gerência, jogar para um setor decisório, um setor de compras, sabe? Isso é uma responsabilidade muito grande para um menino. É um menino, a gente começou menino nisso, a gente não tinha ideia do que era isso, né? Então, hoje eu entendo perfeitamente o que ele fez comigo lá atrás. Na época a gente não entende, né? Mas hoje eu entendo, e se eu fosse fazer isso com o filho meu, eu faria da mesma forma. Exatamente igual. E quando foi esse momento que assim, agora ele me respeitou? Assim, que você lembra disso daí? Uma construção, teve uma data, foi uma coisa que, tipo assim, foi hoje. Eu tive uma experiência que teve uma data, assim, de eu ter que jogar o pano na mesa, dar o meu exemplo, né? No caso era só eu e minha mãe, que tinha um negócio, né, menor, era uma loja de varejo. Eu já estava aqui há uns 6, 7 anos. E tem um momento que eu falei, é o seguinte, ou eu assumo tal parte XYZ e começo a tomar a decisão, ou então, obrigado, estou saindo, não tenho mais interesse de continuar. E aí foi naquele dia que eu falei, beleza, agora você assume. Rapaz, assim, não teve uma data específica. Eu acho que ele passou a confiar mais quando ele viu que a loja que não dava resultado passou a dar resultado. Passou a trazer uma fatia de mercado que ele não enxergava. Ele não via
talvez ele não enxergasse essa possibilidade. E assim, a gente fez um trabalho muito bacana nessa loja. E também eu tive o apoio de hoje meu sócio, é um sócio que meu pai deu essa oportunidade, mas que na época era supervisor das lojas. E ele me apoiou bastante. Ele meio que falou assim, Miguel, não tá pronto, sabe? Uhum. Então eles dois que não teve uma data específica, foi muito orgânico, muito natural. Uma construção dia a Uma dia. construção dia a dia. E é uma construção diária. Até hoje ele já não está mais real time no negócio, vivenciando o negócio, mas ele ainda é um conselheiro. A gente não toma decisões drásticas, decisões grandes sem passar por ele. Eu digo que ele entendeu que a gente tem esse respeito por ele e esse respeito não vai deixar de existir nunca, sabe? Então, a voz da experiência conta muito no negócio. Hoje ele é um conselheiro e é um conselheiro especial. Dia a dia ele está sempre com a gente sempre tira algumas dúvidas com ele, sempre pergunta opinião. Não foi a vida toda, não foram flores, não. Tiveram dificuldades, mas hoje eu sinto que hoje a gente tem um bate-bola bem bacana. A gente soma muito, sabe? Valeu a pena. Bom, e o que observa que eu acho que é legal também, estou aqui também para aprender, né? Estamos aqui esse dia todo hoje juntos aqui, e conversando, e aprendendo, trocando experiências, eu acho que vale a pena a gente trocar essa informação aqui para a turma aí nessa parte comercial, como você falou, né? Passou ali pelo financeiro, mas não é aquilo que você queria, mas você sempre se identificou mais com a parte comercial. E para quem está com essa dificuldade de se identificar com a parte comercial, o que você daria de dica, assim? Por que você gostou da parte comercial? Porque realmente é muito, assim, muito fundamental, né? Somos empresas que precisam vender. Claro que tem, né, a gente vê que está discutindo um dia todo sobre o processo e vender, você tem que ter uma base, o processo da logística, o processo da análise de crédito, o processo do financeiro, né, de contas a pagar e receber, mas se não entrar venda, ou seja, você pode ter todo o processo lindo, maravilhoso, não entrou venda e nada se mantém sem a venda. E você acabou se especializando nessa parte comercial. Da onde veio, como veio, e para quem está com essa dificuldade de se identificar com essa parte comercial, por onde começar? Assim, primeiro, para a pessoa lidar com o comercial, ele precisa gostar de pessoas. Uhum. Se não gostar de lidar com pessoas, esquece. Não tem formação certa, não existe faculdade, não existe especialização que nunca vai trazer isso. Porque parte do princípio que hoje a gente tem que lidar com clientes no dia a dia, funcionários no dia a dia e fornecedores no dia a dia. Isso você lidar com todos os perfis de gente. Vai do pequeno instalador ao grande integrador, que todos têm a mesma importância para a gente. Vai do fornecedor, que às vezes nos aperta, às vezes nos acaricia, às vezes tá junto, às vezes tá na pressão. Vai do colaborador, que a partir do momento que você começa a crescer, você vai cada dia mais tendo mais colaboradores, e aí cada dia mais são mais pessoas para você lidar. Treinamento, né? Então, assim, se você não souber lidar com pessoas, não gostar de lidar com pessoas, não adianta. Uhum. Segundo ponto, tem que gostar muito do que faz. O comercial é o dia inteiro fazendo negócio, literalmente. Então, se você não tiver um tesão por aquilo, você não vai para lugar nenhum. E se não tiver, contrato quem tenha, né? Contrate quem tenha para poder fazer. Contrate quem tenha. Eu sempre falo que às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Uhum. Então você tem que partir muito para isso. Não adianta você insistir se a pessoa não tem aquele DNA. Eu tenho pessoas hoje que lidam muito bem com esse comercial junto comigo. E tem pessoas boas que lidam muito bem com o financeiro. Vai saber cada qual no seu cada qual, que a coisa flui muito bem. Para montar equipes comerciais, né? Porque você tem várias filiais. Como que é hoje o processo da Exat nessa montagem de equipes comerciais? Como começou essa construção? Porque hoje você tem um time de vendas bem expressivo, né? Conversando aí.
Hoje, né, seu time de vendas está com quanto? São 42 vendedores. Bastante gente. É. E como que monta um time desse tamanho todo aí? Como que faz para... Assim, partimos de 2 princípios. Uma seleção natural. A RH abre uma seleção, a gente bota as prerrogativas e fazemos uma seleção mesmo. Um dia inteiro fazendo seleção de pessoas. E segundo, o caminho que na Bahia acontece muito. É o vendedor que já atua no mercado, que a gente já conhece, por a gente estar bem em várias regiões. E por graças a Deus eu não tenho inimizade nesse mercado, a gente tem um excelente relacionamento, então sempre chega alguém já com experiência, e hoje a gente prioriza muito isso, uma pessoa que já venha com alguma certa bagagem, que hoje o nosso portfólio é muito grande. Para você começar a aprendizado do zero, tem que ser uma pessoa que tem a veia. Pessoa que quer, ela consegue, mas se for aquela pessoa, vamos usar um termo chulo, uma pessoa meia boca, ela não consegue desenvolver um bom trabalho e a gente acaba perdendo tempo e a pessoa acaba perdendo tempo também. Então nós partimos pelas 2 vieses. Abrimos seleção e buscamos pessoas que já atuam no mercado, que já trazem uma base de experiência aí por trás. Óbvio, a gente faz um trabalho de pesquisa, busca saber quem é essa pessoa, busca saber o histórico, mas a gente segue por esses 2 caminhos. Vamos colocar que você já tem uma pessoa que já tem uma certa experiência, já sai na frente. Mas tem certeza que chegou uma hora que você não conseguiu achar ninguém no mercado que tem experiência. Como que vou perguntar primeiro, como que é esse perfil do vendedor ideal para o trabalho que é feito lá na Exat? Primeiro, uma pessoa proativa. Eu odeio vendedor preguiçoso. Não combina, sabe? O que é um vendedor preguiçoso, só pra gente entender? Um vendedor procrastinador, um cara que fica mais em rede social do que captando cliente. O nosso mercado, cara, e a gente é muito privilegiado pelo mercado em que a gente atua. O mercado da gente tem 1000 vertentes, tem muito cliente no campo. Então não tem justificativa para o cara ficar parado. Não existe aquele, não, o movimento parou, eu tô aqui tirando um descanso. Óbvio, ele tem um momento dele do descanso. Mas um momento de trabalhar, um momento de trabalhar. Então a pessoa precisa ser extremamente proativa. Foco, né? Foco. Ter foco, buscar ferramentas. Hoje a empresa deixa N ferramentas, telefone, carro, se for preciso, para fazer visita. A gente chega junto na questão do custo, se for para levar um cliente para fazer um almoço, se for para fazer alguma ação comercial. A gente chega muito junto nisso. Então, o que eu não posso aceitar é que o cara encoste ali, aceite um resultado negativo e pronto. Tá bom, esse salário acabou. Esse perfil ele não fica com a gente. Uhum. Ele não fica. E esse mesmo, assim, identificou o perfil. Você tem lá um candidato, opa, vai ser esse daqui. Só que ele não veio do mercado. O cara é proativo, o cara, ele tem, eu identifiquei que ele é uma pessoa que busca conhecimento, a pessoa que quer crescer, que tem foco, beleza. Como que esse processo de treinamento vocês fazem lá na parte de venda? Porque o cara não sabe nada. Vamos sair, o cara veio lá veio de venda de roupa. Trabalha na loja de roupa que não tem nada a ver com o segmento, né, que vocês atuam em termos de produtos, que é produtos mais de tecnologia, segurança eletrônica e redes e outras coisas a mais. Parabólicas e por aí vai. O cara veio de roupa. E agora, o cara é proativo. Como que é feito hoje esse treinamento interno lá com vocês? Primeiro passo, a gente faz um treinamento dele para a parte do sistema, né? Do CRM. Geralmente, quem faz esse treinamento é um colega, um vendedor. Na base mesmo de onde ele vai trabalhar? Na base mesmo de onde ele vai trabalhar. Uhum. Aí, cada filial, a gente sabe identificar quem é esse personagem que vai saber passar isso, vai querer passar isso. Um vendedor mais capacitado vai treinar. Mais sênior, exato. Passou pelo treinamento do CRM, ele vai passar por um treinamento técnico. Aí esse treinamento técnico ele vai muito da região, vai muito da disponibilidade que a gente tem no momento. Nós temos hoje uma plataforma com o nosso principal parceiro de fornecedor, que lá ele tem um portfólio enorme de treinamentos online. Então, tanto comercial, quanto técnico, quanto de portfólio, como de abordagem, em todos os sentidos.
Então a gente faz o cadastro dele nessa plataforma e ele tem esse know-how para trabalhar. Fora isso, ele passa um tempo como, digamos, um olheiro. Como eu falei para você, a nossa loja, as nossas filiais, ela tem muito fluxo de gente entrando e saindo. Então, só da pessoa ficar ali um dia vivenciando outros vendedores trabalhando, ela já aprende bastante. Então, já vivencia aquele dia a dia, já conhece o perfil de cliente, como atender aquele cliente, como abordar aquele cliente. Nesse lado de estar observando, só para mim entender, quando entra um vendedor novo, ele já tem a mesinha dele, o computador, ou ele senta do lado mesmo de um vendedor? Inicialmente a gente coloca ele do lado de um vendedor. Bota a cadeirinha lá, ele fica só observando. Ele fica como um assistente. Legal. Mas ali bem no início. Logo depois a gente já aloca o espaço dele, já dá a ele o cantinho dele, e aí a gente parte para um trabalho de positivação. Geralmente a gente monta uma carteira, aí a carteira de inativos, carteira de clientes com mais de 60 dias sem compra. Olha só a bucha pra ele. O desafio. É o desafio. Pra ver se vai ficar ou não. Né? Óbvio, com o passar do tempo a gente vai... Tem muitos clientes ainda que a gente capta, né? Eu viajo muito, o Luan, que é o nosso supervisor, viaja muito, então a gente capta novos clientes e a gente vai passando para os novos, para eles terem aquele ânimo também, né? Sim. Até para eles aprenderem junto com a gente. Então é meio que uma trilha. Aí a gente dá 3 meses de experiência. Lá o cliente é setado, cada cliente tem o seu vendedor ou não é aberto? Qualquer um atende? Não existe encarteiramento. O encarteiramento lá é natural. O cliente hoje ele tem que optar por quem ele quer ser atendido. Eu não posso obrigar ele a comprar na mão de um vendedor. E aí, assim, óbvio, existe um ou outro choquezinho ali, mas no geral a gente tenta internalizar na cabeça do vendedor de que se aquele cliente optou por comprar com outro, ele tem um grande portfólio de clientes ali que ele pode deixar de atender esse e buscar um novo. Não procurar uma confusão com esse cliente que é a mas opção aí que dele. tá, né? Não gera um pouco de, vamos dizer assim, confusão, porque imagino, se ele não tem uma carteira pronta, ele diz, pô, vou ligar, quem que é esse cara? Toda hora tá aqui atendendo, esse vendedor tá do meu lado, atende bem, vou começar a ligar para esses caras aqui, que ele atende. Não, por via de regra, a gente controla isso via BI, né? Tá. Então, assim... Então, vocês têm uma carteira ali, não pode chegar, esses 5 clientes maiores desse daqui, eu vou ligar para eles aqui. Para ele ligar para um cliente que já é atendido para um vendedor, o cliente precisa estar 60 dias inativo. 60 dias sem compra. Então, existe um certo ponto, tem uma existe uma regra. Uhum. Então, assim, mas nada impede dele chegar num dia lá e, sei lá, sentar na mesa de outro vendedor e comprar na mão de outro vendedor. Nada impede. Se o cliente optar. Tô por isso daí. Tô ocupado, cara, não vou esperar não, me atende logo aqui. Isso. Não... É a opção dele. Entendi. É a opção dele. Isso a gente trata hoje de uma forma muito natural. Que a gente tem uma proximidade muito grande com a nossa equipe. Então, se um está insatisfeito, pode ter certeza, no mesmo dia eu vou saber. Então, a gente sabe tratar isso caso a caso. Quando acontece algum... Sempre acontece, mas quando acontece a gente trata isso. A gente vai para a regra, né? Sim. Muito. Depois do treinamento, tá treinado, toca a vida e vai atender. Ele faz uma captação ativa mais telemarketing ou também vai para a rua? Ele recebe, a partir daí ele recebe a tabela de metas dele. O quanto ele precisa vender de cada unidade que nós trabalhamos. Então, em cima dessa meta, a gente também passa uma carteira de clientes para ele. Ele parte começa pelo captação via telefone. Via telefone já da carteira. Via telefone da carteira. Aí nós vamos criando juntos ali um planejamento. Vou entregar aqui uma questão para o meu gerente. Fica à vontade. Vambora. Então, a gente parte juntos ali para um planejamento juntos. Hoje eu tenho vendedores hoje que ele tem um perfil de campo. Se ele tem um perfil de campo, eu acho ótimo. Eu acho que a gente tem um bordão, eu e nosso supervisor usamos o LAN, visita, vende. Visita, vende. E 90% da equipe comercial não quer, porque tem a falsa impressão de que vai perder venda.
Porque não está lá. Que não chega vai um estar cliente. presencial naquele dia e pode chegar um cliente dele e comprar com outro vendedor. Mas ele não faz ideia de quanto ele pode trazer de faturamento quando ele visita um cliente. O cliente se sente assistido, o cliente se sente prestigiado, se Mas sente quando ele privilegiado. sai para visita, esse vendedor, ou seja, se ele não estiver lá, o vendedor vai atender. Ele Ou pode não. atender, ou se o cliente entrou em contato com ele, também eles trabalham muito em parceria. Ah, legal. Ele já entra em contato com o vendedor que está na base, fala, fulano de tal, Cara, vai atende aí por e mim tal aí e tal. Atende aí que eu não tô aí hoje, tô fazendo Isso. visita, esse cara vai aí. Exatamente. Precisar disso, eu te digo. Cada loja tem seu grupo de vendas e ali a gente vai compartilhando. Então, o cliente chega, esse vendedor geralmente ele é avisado, ou o vendedor mesmo avisa, ó, fulano de tal tá indo aí, dá um atendimento a ele, por favor, porque eu não vou estar presente. Isso flui muito bem. Desafios aí, né? Vem pra frente, porque vai crescendo, o negócio vai ficando desafiador aí na parte de. Na parte comercial hoje, acho que o processo de vocês é muito bem elaborado ali, né? Vocês estão bem. Tem algum desafio ainda que vocês precisam vencer na parte comercial? Trabalhou também, não tem? E eu acho que nunca vai deixar de ter. Hoje cita aí 1 ou 2 desafios que vocês estão precisando. Rafa, assim, a gente hoje atua com um portfólio muito grande. E hoje, produto parado é dinheiro perdido. Sim. Então, assim, a gente precisa acertar em algumas linhas. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente vem criando nichos dentro da própria empresa. É como se você criasse mini empresas dentro da sua empresa principal. E aí você vai percebendo que tem certos níveis de produtos que você não tem como misturar com os demais. E hoje o nosso desafio é segmentar isso. Hoje a gente tem um desafio. O mercado está aquecido demais para a parte de receptores e antenas. A gente já tem um número extremamente expressivo. Mas eu ainda sei que eu posso atingir mais. No mínimo dobrar. Só que para isso você precisa segmentar. Você precisa ter um trabalho mais focado. Não é o mesmo nicho de cliente que a gente atende no nosso dia a dia no balcão. Então hoje o desafio é esse, é você poder extrair o máximo de cada unidade que você trabalha, sabe? Que são muitas unidades. Sim, esse é o maior desafio, porque é modelo de ganho, não é simplesmente falar assim, não, eu vou contratar esse cliente, esse vendedor só atende esse nicho. Não é, você tem que desenhar um modelo de ganho para aquela realidade, você tem que desempenhar um planejamento para aquilo ali, você tem que saber como trabalhar aquilo ali, se é dentro da sua cidade, se você vai trabalhar no regional, se você vai trabalhar em várias cidades. Nós atuamos no estado que é um país, né? Sim. É muito grande. Nós temos dificuldade hoje de dividir esse estado. E logística também, né? Você tem lugar que você não tem nem aeroporto. Você tem que pegar um carro e rodar, né? Boa parte, inclusive onde tem aeroporto, hoje eu não consigo fazer minhas rotas de avião. Se brincar, fica mais demorado de avião do que de carro. Não só demorado, mas muito mais custoso. Sim. Hoje é mais barato eu sair de Salvador e vir para Brasília do que sair de Salvador e ir para Ilhéus. Que tal o quê? 300 km? 400 quilômetros, 400 km. que é um voo de meia hora. E aí a passagem de Brasília é mais barata. Mais barato. E às vezes você tem que pegar um voo de Salvador, Brasília e Ilhéus. Ilhéus. Acontece muito. São Paulo e Ilhéus. A logística da BR é muito complicada, acontece. São Paulo não, acontece muito Minas. Salvador, Minas, Belo Horizonte, Salvador, Belo Horizonte e Ilhéus. Muito pouco eu vou de avião. Muito pouco. Você tem que rodar 400 km, 5, 6 horas de viagem. Quando é 400, né? Tem filial que tem 1.100 km de distância uma da outra. É uma viagem. E de volta dá 2.000 e poucos quilômetros. Eu particularmente eu gosto. Comprar logo esse avião, hein, cara? Não. não é nosso objetivo, não. Eu gosto de viajar de carro. Porque, assim, como a gente sempre tem filiais, então a gente vai para nenhuma, visita um cliente no caminho. O problema disso tudo é o tempo, né? Cada dia está mais escasso. Hoje o nosso grande problema é o tempo. Se tivesse mais tempo, não teria problema nenhum. A distância não é o maior desafio é o tempo. Verdade. Como eu tenho, né? Estamos em Brasília e faço voo, e nossas filiais são capitais. Não todos, mas todos têm voo direto. Aí facilita demais, cara. Nossa.
Você pegar um carro para você rodar, a gente tem filial de 200 para Goiânia, tudo bem, não pega avião, não justifica. 180 quilômetros, você faz um dia voltando no mesmo dia. Mas aí você falou já de Palmas para frente, não tem jeito. Tem semanas que eu rodo. Semana passada, eu saí de Salvador para Itabuna, fui de ônibus. Aí eu rodo à noite. Cheguei de manhã cedo, peguei um carro, fui para Vitória da Conquista. Voltei aí consegui um voo com um preço interessante. Ou seja, rodei de ônibus, carro e avião em uma semana só. Para a logística casar. Tá dentro de um estado só, né? Dentro de um estado só. Rodei 3 cidades. É um desafio. Hoje, nosso maior desafio dentro da Bahia é esse. É nosso dilema. Deslocamento, logística, custo de frete é muito alto. Hoje é um desafio. As estradas estão boas para lá? Não. Não estão tão boas, não. Tão boas não, estão péssimas. Estão péssimas. Perigoso, ainda fora o risco, né? Fora o mais risco. Perigoso você viajar de carro que de avião. Muito. Infinitamente. Estrada, cara. Muita caminhão. A gente vê cada coisa no dia a dia nessas viagens. Imagino. Demais. Demais. E, sim, para quem que tá aí igual você agora, já comandando aí o negócio, né? E também tem desafios onde que tem família envolvida, como que funciona? Acho que é uma coisa que é delicado, mas eu queria perguntar para você. Você tem irmãos, tem outros, né, parentes que estão no negócio, que optaram por outras situações. Como que você lida em relação a isso, a irmandade, né, e a relação família, né, pai e irmandade, que poderia ali estar, não estar, cada um toma a sua decisão, você, assim, é interessante colocar todo mundo para dentro do barco e vamos remar junto. Como que é essa experiência para você, para aqueles que têm situações parecidas, né, com você? Tem um irmão, eu tenho 2 irmãs, mas ela não quiser saber de jeito nenhum do negócio, são 2 mulheres e tal, mas a gente conversa aqui muito nesse cast, né, a gente tem muitos amigos que estão fazendo sucessão, de pais passando para filhos, e filhos que têm irmãos, e aí tem situações onde tem que alinhar jogo de interesses, de egos, né? Hoje, como vocês lidam na família de vocês essas situações específicas aí? Assim, meus 2 irmãos, eles nunca demonstraram desejo em vir para a empresa. Então, digamos que no passado eu já tive essa vontade. Teve uma fase muito difícil, que eu já não estava mais, eu já estava meio que sufocado. Eu não estava mais dando conta do crescimento do negócio. E ali eu vi uma necessidade, sim, de eu ter uma ajuda, de ter alguém comigo. Mas de lá para cá a gente conseguiu estruturar muito bem o negócio. E eu acredito que, óbvio, eu respeito muito a decisão de meu pai em tudo. Eu acredito que nem meu próprio pai ele quer. Eu acho que a ideia dele é nunca depositar todos os ovos numa cesta só. Como nós temos outros negócios, nós não. Meu pai tem outros negócios e ele prefere insistir neles em outros negócios. Sim, pode. E eu concordo que eu acho que é o caminho ideal. Bacana, isso aí realmente. Até porque eu não tenho condições de ajudar ele em nada nos outros negócios, porque a distribuidora nos consome 24 horas, 7 dias na semana, não tem jeito. Então eu acho que tem espaço para eles crescerem em outros negócios junto com ele. Com a família tem. Ali, tem outras coisas que é realmente legal. Isso daí uma situação, por exemplo, podem crescer, né? Podem ter outros CEOs ali, o Miguel pai ali com, né? E sempre assim. Vou pensando nos meus, que eu tenho 3, né? Os negócios que cada um vai tocar. Comércio é uma. Todo mundo aqui sabe, é uma montanha russa, né? Hoje, graças a Deus, a gente está indo muito bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente trabalha, óbvio, para sempre estar muito bem, sempre estar bem estruturado, sempre estar bem organizado, sempre estar com volume alto. A gente busca isso, né? Nosso trabalho é em torno disso, mas existem fatores externos, existem fatores políticos, existem fatores econômicos que a gente não consegue controlar 100% do cenário. Então, quando você bota os 3 num cenário só, eu enxergo um risco. É um risco, né?
É um risco. Hoje, a gente tem uma parceria muito bacana, é muito mais fácil eu estando bem aqui ajudar eles, e eles estando bem lá, me ajudar caso seja necessário. Entende? Então, eu acho o melhor caminho, sim, dividir os afazeres e cada um tomar um rumo do que ele tem. Legal. E, pô, você gostou tanto, assim, você se identificou tanto com o negócio, né? E que a gente já estamos aqui mais pro final do podcast, que daqui a pouco tem que pegar o voo para vocês voltarem, senão vocês perdem o voo aí, mas não vão perder não. Que você, pô, tatuou a logo da empresa, né, cara? Tatuei. Cara, assim, paixão mesmo, né? O negócio virou paixão total. Rapaz. A gente brinca que isso é uma droga. Eu vou te perguntar, eu não te perguntei, pronto, um negócio que eu você é muito doido, assim. Eu falo assim, se fosse pra tatuar, eu só teria coragem de tatuar três coisas da minha vida. Os nomes dos meus 3 filhos. Então, é isso daí. Desculpa o Artemísio aí, mas nem da minha esposa, da minha mãe também, teria, não, da minha mãe também. Né? Então, dos meus pais, né? E dos meus filhos. Mas, cara, a empresa, cara, qual foi a loucura aí? Você estava... Rapaz, Rafa, assim, na verdade foi um desafio. Você conversou com sua mulher antes sobre isso? Não? A esposa sabia ou você foi lá e, vou tatuar hoje, eu já acordei, eu quero tatuar logo da empresa? Ela soube em cima da bucha. Foi? Não dei muito tempo pra pensar, não. Na verdade foi uma meta que a gente tinha colocado. Se eu bater essa meta, eu vou desenhar. Tinha uma meta numérica lá. Era uma meta bem ousada. Bem ousada. Eu falei, se eu chegasse lá, eu vou fazer. E assim, a verdade é que eu tenho uma paixão muito grande por esse negócio. Muito grande. Eu entrei na empresa com 17, mas desde muito gurizinho eu sempre colei com meu pai, sempre viajei, sempre ia para as feiras, então sempre vivenciei isso. E de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, isso vem cada dia mais aquecido. Minha esposa fala, não é possível, você respira, vive, dorme, acorda. 5 horas da manhã a gente já tá tratando situações na empresa, a gente vai dormir tratando situações na empresa. E se você me perguntar se eu me sinto cansado, às vezes o físico sim, por causa de muita rotina de viagem, às vezes deslocamento a gente desloca muito à noite, mas eu não sinto cansaço mental, eu não sinto aquela vontade de desistir, pelo contrário, isso aí eu fico doido para chegar à segunda. Eu digo assim, meu pai tem uma teoria das segundas, das fases difíceis, né? Segunda começava tudo de novo e você tinha que conquistar tudo de novo. E eu fico ansioso para chegar à segunda. Fico ansioso para passar logo o domingo. Eu não gosto do domingo, eu gosto da segunda. Tem gente que fala diferente, né? O melhor dia é segunda, porque tá mais longe da outra segunda. Não, você é doido. Segunda pra mim é o start de tudo, pô. Você é doido. Você tem que fazer. Segunda você constrói a sua semana. A segunda é a segunda do planejamento. A segunda é a segunda que a gente se reúne. A segunda é a segunda que a gente olha os números. Mas ainda vou insistir nessa parte. Você tem uma logo tatuado no teu negócio, né? Deixa eu insistir um pouquinho mais. O que fez você gostar tanto do negócio assim? Cara, por que você gosta tanto do negócio? Rapaz, primeiro, pela identificação que eu tenho com meu pai. Meu pai hoje, ele é meu amigo pessoal. A gente conversa como parceiros mesmo. Segundo, que eu tive o prazer de participar do crescimento desse negócio. Quando eu entrei, nós éramos 2 filiais, faturava 15% do que a gente fatura hoje. Então eu pude fazer parte desse processo, sabe? Nem sempre foram flores. Hoje ainda não são só flores. Mas digamos que é o que eu sei fazer. É o que eu vivi para fazer. E a tatuagem, além de ser a logo, ela reflete bem o que eu vivo desde meus 17 anos. Que aqui no meio é uma lente de uma câmera, aqui é o sinal do Wi-Fi e aqui é uma antena de banda KU. Então, além de ser a marca da minha empresa, ela reflete símbolos que é o meu negócio, que é o que fez a minha vida até hoje e espero fazer até a aposentadoria. É um negócio viciante, você é doido. E se eu pudesse, não parava.
Nossa. É apaixonante. Eu sempre gostei de comércio. Vender, trocar, permutar, fazer o velho bolo. Sempre foi comigo. É muito da questão individual de cada um, né? Essa parte do gostar. Assim, você tem a personalidade do comercial, né? Eu acho que a gente observa com isso há alguns anos. E o olho brilha, né? Você falou assim, se você fosse estar lá no financeiro fazendo controladoria, seria um cara totalmente feliz, né? Eu acho que eu não estaria hoje. Não estaria, porque assim, eu acho que, comentei hoje, né? Independente da profissão, pode ser educação física, pode ser o direito, pode ser medicina. Eu acho que para você ter sucesso, você tem que amar o que você faz, você tem que se identificar com o que você faz. Então, não necessariamente precisa negligenciar, porque a gente, quando é empresário, né, a gente diz, mas eu só gosto de vender, eu gosto do comercial. Aí você esquece que tem o financeiro, você negligencia as outras partes. Você tem que cuidar também, né? Tem Fica lá claro que você também teve que. Aí você tem que preparar para alguém assumir, ou colocar um sócio, colocar um diretor para poder fazer aquele trabalho, que alguém tem que fazer aquilo lá, né? A gente trabalha juntos, né? Cada um tem as suas obrigações, mas a todo momento a gente trata o negócio como um todo. A gente não trata só comercial. A gente fala sobre fluxo de caixa, fala sobre quanto você vai pagar, quanto você vai receber. Planejamento, quando eu desenvolvo um planejamento comercial junto com a equipe comercial, ela precisa estar ali com um acordo com o planejamento financeiro. Um não anda sem o outro. Mas é aquela questão, né? O seu afazer do dia a dia tem que ser o seu tesão, tem que ser o que você gosta de fazer. Não quer dizer que você não vai tratar de outras situações, não quer dizer que você não vai falar de marketing, não quer dizer que você não vai falar de financeiro, não quer dizer que você não vai falar de logística. Pelo contrário, para a venda acontecer, tudo isso precisa estar redondo, né? Você for falando, até já anotei aqui o tema da thumb aqui hoje, mas não vou falar para vocês, não. Né? Vocês vão saber quando você olhar também, mas está escrito aqui. Juninho, para a gente encerrar aqui, nosso bate-papo aqui, por que a gente fez esse projeto aqui? Algumas pessoas não sabem do podcast. Foi uma forma da gente querer compartilhar um pouquinho, que é um projeto interno da Digital Connect, chama Conexão 360. Então, o DCCast ele veio para projeto pessoal meu, Rafael, que eu acho que como ser humano, deixar algo um pouco a mais para outras pessoas. Porque como eu aprendi com seu pai, aprendi com outros amigos, né, que a gente andou junto quando eu tinha lá a sua idade, ele é um pouquinho mais velho, 33, 34 anos, quando eu conheci a turma de empresários, que eu era um menor ali, depois eu aprendi e fui crescendo junto com eles, com tudo que aprendi, e fui entendendo que a gente tem que passar conhecimento. Da forma da gente adquirir conhecimento que a gente fez hoje, esse dia aqui hoje, ontem a gente começou a conversar, quando você troca conhecimento, né, você ganha, os dois lados ganham, a gente fez isso muito bem esse dia de hoje aqui. Muito grato aí pela sua visita aqui na Digital Connect, aqui no estúdio, para a gente bater esse papo aqui legal. Eu acho que o que você colocou aqui vai fazer muito sentido para outras pessoas. E aí vem o nosso propósito no trabalho que a gente faz com Conexão 360, que o DCCast é justamente para tentar abranger um pouco mais para essas outras pessoas. Por isso eu amo fazer essa interação aqui. E aprendi como você aprendeu, aprendi com meus pais também, meu pai, né, especificamente, porque a gente viajava junto. Meu pai era uma pessoa muito boa de relacionamento e de conversa. Então ele sentava com o fornecedor e batia papo, perguntava sobre a vida. Então ele fazia conexões de amizades. E a gente, como líderes, né, que temos aqui que ser exemplos na nossa empresa, e legal que você tenha essa pegada, a gente conversou isso hoje, né? Como é legal você saber que o colaborador ele está junto contigo porque ele quer estar junto contigo pelo que você faz, né? Não porque você fala o que você faz, mas porque realmente você faz e você é. Hoje, por exemplo, a gente saiu, né, para correr, tinha um gerente que estava junto com você, acordou, foi junto com a gente, então a gente vivenciou um pequeno pedacinho do Conexão 360, que é um dos nossos pilares, que é o físico, de a gente fazer um exercício físico. Né? Então a gente se encontrar, fazer uma corridinha de 10 km ali, jogar essa endorfina no corpo aqui, a gente está animado, né, para poder passar um dia legal e viver essa experiência
E esse trabalho e esse bate-papo que a gente faz é justamente para poder gerar isso. E a nossa mensagem que a gente sempre gosta de deixar no final do DCCast é nesse período, né, de você amar realmente a empresa que hoje você está. Literalmente, para você chegar e marcar algo no teu corpo, você tem que amar o que você... O negócio você vai olhar sempre. Você tem que, imagina você fazer um negócio que você, né, se identifica e você fala assim, me arrependi de ter feito isso daqui. E eu queria que você finalizasse qual conexão que você poderia passar aqui para os nossos, né, conectados e conectadas aqui do DCCast, que podem vir a mudar a vida dessas pessoas, né? Que é gerar essa conexão para mudar a vida dessas pessoas que mudou na sua vida. Eu falei, cara, isso mudou na minha vida. Então, queria passar isso para as pessoas, que pode mudar a vida das pessoas também. Primeiro, eu acho que a interação com as pessoas ela é muito importante. Eu disse hoje para você, né? A maior herança que meu pai me deixou não é dinheiro, não é patrimônio. Justamente são vocês. Eu tenho a oportunidade de vivenciar com pessoas muito mais experientes, pessoas que já passaram por dificuldades, por acertos e erros, e posso aprender com isso. Então, acho que o recado que eu deixo é justamente se aprender com as pessoas. Você saber absorver o que cada um falou. Que a gente viveu de ontem para hoje, você não tem noção como deixou minha cabeça a mil. Vocês falaram de erros, vocês falaram de acertos, vocês falaram de coisas boas, de dificuldades. Então, o que traz para mim como aprendizado? Vamos aprender com os outros. Vamos vivenciar a dor do outro e a felicidade do outro. Então, a gente voltar essa interação aqui foi fantástico. Só agradecer você e a Júnior aqui. Hoje foi um dia bem produtivo, né? Bem produtivo. Volto feliz. Hoje, a primeira mensagem que eu falei para Marcela hoje de manhã, eu falei para ela, nossa, você não tem noção o que é isso aqui, não. Essa interação, sabe? Então, assim, colher sempre o que você tem de bom e de ruim para aprender com a experiência do outro. Experiência não se compra. Eu vou terminar com essa só frase aí. Inteligente é aquele que aprende com a experiência do outro. E a gente ganha alguns anos, meses, né, de processos aí que a gente não precisa vivenciar e errar. A gente até escutou isso hoje, né? Eu falei para você não fazer. Vamos falar o quê? Detalhe, mas eu falei para você não fazer isso. Inclusive, você que falou para um de nós aqui. Não faça isso, vai dar ruim. E deu ruim. Então, a gente não precisa pagar para ver, né? Vamos aprender com os conselhos dos amigos. Então é isso aí, galera. Agradecer aqui o Miguel Júnior aqui pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Quem gostou aí do assunto, compartilhe e deixa seu like aí. Até o nosso próximo DCCast. Um grande abraço. Um abraço. Valeu.